Boa tarde a todos. Vamos dar início aqui ao nosso webinar para falar do E-Social, né, dando dicas aí de forma geral aqui da linha RM. O objetivo dessa agenda é a gente apresentar ocorrências, né, e informações que mais geram dúvidas aqui para o nosso atendimento, dando aí suas orientações e soluções para ajudar aí vocês no dia a dia. Nossa agenda, a gente vai falar aí sobre layouts e manuais, vamos falar sobre alguns erros aí mais comuns, né? Pode parecer uma lista grande, mas tenho certeza que são informações aí bem importantes para vocês terem conhecimento. Então, vamos falar a diferença de 1200 e 1210, que é importante para identificar aí alguns erros que a gente vai falar depois. 724, 726, 989, 933, 681, 846, 1861, o erro de conexão, né, com o servidor, a diferença de rescisão complementar e retificação e sobre o erro de cenário em desacordo que acontece lá no TAF. A gente vai abrir um minutinho para dúvidas, né, aqui no fim, mas aproveitando aqui para dar os recados iniciais, vocês podem encaminhar as dúvidas de vocês a qualquer momento através do QIA ou Q&A, é esse botãozinho que aparece aí para vocês. A gente tem uma equipe aí para poder responder as dúvidas de vocês aqui pelo QIA, tanto do RM quanto do TAF, né? Os dados que a gente informa, que a gente apresenta aqui para vocês são dados fictícios, e a gente vai encaminhar aí uma pesquisa de satisfação ao final da apresentação para vocês acompanharem. Tá? Aproveitando também para me apresentar, meu nome é Joyce, eu trabalho aqui com o pessoal do atendimento do RM e vou começar a apresentação para vocês. Falando sobre layouts e manual, o E-Social, o governo, né, ele disponibiliza para todos alguns layouts e manuais com os quais ele segue aí as suas validações e que ele repassa para a gente as suas orientações. Esses layouts e manuais, eles estão disponíveis lá no site do governo. Eu vou abrir aqui para vocês, para a gente acompanhar juntos, tá? Esse é o site do E-Social. Então, quando vocês acessarem, rolando a página aqui para baixo, ó, em documentação técnica, tem aqui uma série de documentos e informações que vocês podem acompanhar, tá? Vou clicar aqui no layout para a gente fazer a primeira avaliação. Ele tem tanto em HTML quanto em PDF, se você quiser baixar, ou se você quiser acessar direto aqui pelo site do governo. O layout do E-Social, ele tem um conjunto de informações. Ele traz aqui tanto as informações dos eventos, quanto um layout de tabelas e um layout de regras. Vou falar primeiro sobre os layouts dos eventos e depois explico os outros dois, tá? O layout dos eventos nada mais é do que uma série de informações com o qual a gente se baseia para a montagem de um XML. Vou pegar um 1020 aqui de exemplo. Ele traz uma tabela de resumo de registros, ou seja, o que eu espero que você me encaminhe dentro de um XML de um S1020? Que você traga aqui os grupos, né? Ele faz um vínculo daquele grupo com o grupo pai, ou seja, neste exemplo aqui, IDE evento está dentro do grupo EVT Tab Lotação. O grupo IDE Lotação está dentro do grupo Inclusão. Então, ele tem uma série de grupos e subgrupos, né? Ele te informa também o que aquele grupo significa, a descrição, a ocorrência, ou seja, quantas vezes eu espero que aquela informação venha. Uma vez, de 0 a 1, ou seja, posso não ter nenhuma informação desse grupo, ou até uma informação desse grupo. Quais são as chaves daquele grupo, ou seja, o que eu me baseio, quais são as informações que eu me baseio para validar a unicidade daquele registro, e as condições com as quais ele pode aí trazer algumas regras ou não. Aqui, por exemplo, ó, vamos pegar esse grupo, InfoProc, Jude e terceiros, ou seja, informações de processos judiciais relativas a contribuições destinadas a outras entidades. Ele está me dizendo que esse grupo eu posso não ter nenhuma vez, ou eu posso ter até uma vez esse grupo dentro do meu S1020. E qual que é a condição que ele traz? Esse grupo é obrigatório se a tag COD tercis, né, de terceiros aqui, SUSP, for preenchido,
e eu não vou informar, não devo informar nos demais casos. Então, é obrigatório nesta condição e nos demais casos eu não devo informar. Esse tipo de validação, esse tipo de informação, ele traz tanto como um resumão do que tem dentro daquele XML, né, dentro daquele evento, quanto o detalhamento de registro por registro. Então, aqui ele começa a detalhar. Dentro do grupo ideia evento, o que eu espero? Uma tag TPAMB, uma tag PROCM, uma tag VercProc. O que são essas tags? Ele traz aqui sua descrição e que tipo de validação ele faz. Então, aqui, por exemplo, em TPAMB, é a identificação do ambiente, se esse é um ambiente de produção, se é uma produção restrita, se é validação, teste ou desenvolvimento, que ele já indica que é uso interno. Então, no XML de vocês vão vir essas duas opções, ou produção restrita, que no caso vem com esse valor em negrito, 1 ou 2. Como é que a gente sabe? Porque aqui no tamanho do campo é um caractere só. Por quê? Ou é o valor 1 ou é o valor 2. É um caractere. Se tivesse alguma outra condição, olha, eu só vou preencher se tal campo tiver informado, também vai vir aqui nessa descrição. Sobre aquela questão de ocorrência, vocês vão ver que aqui também traz, ó, porque eu posso ter uma tag que deve ser preenchida ou não. Aqui, por exemplo, fim de validade, eu posso não ter nada preenchido ou até uma vez aquela tag dentro do grupo aqui, ideia lotação. Então, é muito interessante que a gente acompanhe essas informações do layout, até para a gente entender se o layout está gerando a informação correta ou não, né? Se está trazendo os dados corretos ou não. Em alguns momentos, ele vai fazer o vínculo com os dois registros aqui que eu comentei antes, com a validação de regra ou com a validação de tabelas. Por que ele traz separado? Porque são muitas informações. Então, aqui, por exemplo, ó, código de lotação, ele faz uma validação com a regra de caractere especial. Qual que é a regra de caractere especial? O preenchimento do campo deve observar essa informação aqui. Então, ele faz esse vínculo com algumas regras específicas ou com as tabelas, que são tabelas de categorias, de natureza de rúbrica, de FPAS. Então, tanto as informações de eventos quanto das tabelas e de regras, é interessante que vocês consigam avaliar. Natureza de rúbrica, por exemplo, ele traz aqui, ó, inclusive, se essa rúbrica não é mais válida. Então, ele traz aqui o término da rúbrica, ele traz em relação a código de FPAS, os códigos de terceiros, então, o que eu tenho que validar. Então, são informações valiosas, né? Em relação a manual, vou voltar aqui um pouquinho para voltar na tela inicial. Em relação a manual de orientações, ele já traz alguns dados mais detalhados de cada evento, né? São textos maiores, coisas que não caberiam ali no layout. Então, eu vou pegar aqui também tem uma série de informações específicas do e-social, sobre movimentação filial sem movimento, enfim, sobre o próprio ambiente do e-social, e mais para baixo aqui no documento a gente tem o detalhamento dos eventos. Vou pegar o mesmo 1020, ó. O que ele traz? Ele traz qual que é o conceito daquele evento, o que aquele evento tem de informação, para que serve aquele evento, quem é obrigado a enviar, se tem alguma característica específica para o envio, o prazo de envio, eu tenho que enviar até uma data fixa, até o 15º dia útil do mês subsequente, enfim. Qual que é o prazo que eu tenho para mandar aquela informação? Se eu tenho algum pré-requisito, eu tenho que ter enviado algum tipo de evento antes ou não. E aí ele traz uma série de informações adicionais aí sobre aquele tipo de evento. A gente vai mostrar alguns prints aí para vocês nos próximos eventos, vocês vão ver que em alguns momentos a gente printa aí o próprio manual de orientações. Então, a gente quis trazer aqui para vocês tanto o layout quanto o manual, né? Porque são informações de onde a gente baseia ali para fazer as gerações dos XMLs, as validações dos XMLs. Então, é importante que vocês consigam entender aí como é que funciona o layout, como é que funciona o manual, aonde buscar essas informações para auxiliar vocês no dia a dia, tá? Falando agora um pouquinho sobre os erros, eu vou começar iniciando sobre a diferença do S1200 e 1210. Como eu comentei, essa informação aqui vai ser importante para a gente entender o motivo de alguns erros, tá? S1200, que são os eventos de remuneração, aqui a gente está focando no 1200, mas o 1202, ele também tá vinculado, tá? Mas falando aqui sobre o 1200, o que ele traz de informação? Ele vai gerar a informação no XML
daquela movimentação que está na minha competência vinculada ao período de apuração. Então, se, por exemplo, eu estou gerando período de apuração em janeiro de 2024, o meu S1200 de período de apuração janeiro vai levar todas as informações da minha competência janeiro, ou no caso do meu recibo de férias, né? Que de um tempo para cá a gente passou a gerar também o recibo. Já o meu 1210, eu vou levar tudo aquilo que tem data de pagamento compreendido no meu período de apuração do 1210, independente da competência que ele está. Então, principalmente para quem usa caixa, né, que faz o lançamento em um mês com a data de pagamento no mês posterior, vai ver que vai ter uma diferença no XML. Eu vou dar um exemplo aqui para facilitar a compreensão, tá? Aqui, ó, eu tenho um envelope da competência, né, do mês julho de 2024, contendo essas verbas aqui, né, no meu envelope. Essas informações, falando de 1200, como eu estou falando da competência julho, todos esses eventos, essas verbas, vão ser geradas aqui dentro do meu S1200, do meu período de apuração julho de 2024. Então, competência julho, no caso do 1200, vai levar no meu período de apuração julho aqui do 1200, né? Período 2 e DEV 2. O meu 1210, a gente falou que é data de pagamento, então, nesse meu exemplo, as minhas verbas estão na competência de julho de 2024, mas essas mesmas verbas têm data de pagamento em agosto, 5 de agosto de 2024. Então, na hora de gerar o meu XML do 1210, essas informações aqui de pagamento dessas mesmas verbas só vão ser geradas no meu período de apuração 8 de 2024, lá do meu 1210. Mas como é que eu vou saber se essa informação do mês 8 é do mês 7 ou do próprio mês 8? Lá dentro do meu grupinho de infopagamento, né, InfoPGTO, ele vai mostrar aqui para mim qual que é a data de pagamento, nesse caso aqui é 5/8, qual que é o tipo de pagamento, está um pouco tampadinho aqui, mas a tag é TP-PGTO, então tipo de pagamento 1, eu sei olhando lá no meu layout que TP-PGTO1 significa 1200, está referenciando ao 1200. Então, essa informação aqui desse grupo, ela está vinculada a um S1200 do período de referência 7 de 2024, e DEDMDEV, né, demonstrativo de pagamento 2. Ou seja, eu estou dizendo que essa informação, esse grupo de dados aqui do meu 1210, ele está vinculado lá ao meu 1200, do período de apuração 7 de 2024, né? No caso, lá no 12.0, o meu período de apuração é o 7 de 2024, do período 2. Então, ele consegue vincular esse conjunto de dados aqui do meu 1210, lá que é o meu 1200 que eu enviei no período anterior, tá? Então, é importante entender que nem sempre os dados do mesmo envelope vão estar lançados no mesmo período de apuração. Vai depender da minha data de pagamento. Para quem usa caixa, né, a data de pagamento no mês posterior, os dados no 1210 vão ser lançados em um período de apuração e do 1200 em outro. À medida que a gente for falando de alguns outros erros aqui, vocês vão entender a importância dessa associação, tá? Começando aqui falando de erro 724 e 726, é um dos principais que usam aí esse vínculo entre 1200 e 1210. Eles são bem parecidos, né? A diferença é que o 724, ele fala que não foi localizado um evento de remuneração para o trabalhador naquele período com o mesmo demonstrativo, ou seja, eu não achei um 1200, um 1202, não achei um evento de remuneração. O 726, ele não encontra um evento de rescisão, então está vinculado ao 2299, 2399, tá? Nas mensagens de erro, vocês vão observar também que ele dá algumas indicações aqui do que pode ser. Olha, aonde que eu tive problema aqui nesse erro? Lá no Infopagamento 3. Então, lá no meu grupo, no meu terceiro grupinho de Infopagamento do 1210, eu não consegui associar. Ou lá no meu primeiro grupinho aqui de Infopagamento do meu 2299, né? Que esse aqui é um 726. A gente vai dar exemplos aqui também, tá?
principais causas aí, então, é o quê? Olha, não, eu estou tentando vincular um 1210 com o seu evento ali de remuneração ou rescisão. Eu não identifiquei um tipo de pagamento condizente, né? Então, ó, estou procurando um 1200 e não existe, ou estou procurando um 2299 e não existe, não encontrei um vinculado aqui para poder fazer essa associação. Ou o meu IDE-DMDEV, eles têm que ser iguaizinhos. Se eu tenho 3 IDE-DMDEVs no 1210, eu tenho que ter os 3 lá no 1200, que está relacionado a ele. Ou o valor líquido também. Olha, estou fazendo um lançamento aqui de um 1210, mas o meu valor líquido não está batendo com o que está lá no meu evento de remuneração ou rescisão. Vamos trazer um exemplo prático aqui para vocês entenderem. Eu tenho aqui 2 XMLs, o 2299 e o 1210. Dentro do meu 2299, eu tenho aqui o meu IDEDM, a minha data de desligamento, 8/5/2024. Então, eu fiz um desligamento no mês 5, com o meu demonstrativo de pagamento, meu IDEDMDEV 5. Já meu 1210, que eu estou enviando para o governo lá no período de apuração 5, eu estou falando o quê? Dentro do meu grupo Infopagamento, eu tenho 2 grupos de Infopagamento. Um está indicando que a data de pagamento é 30/5, com o tipo de pagamento 2, ou seja, 2299, com período de referência 5, então eu estou vinculando ao meu 2299 lá do meu desligamento do mês 5, e tem o IDE-DMDEV 1. Eu tenho a mesma coisa aqui embaixo, porém mudando a data aqui de pagamento, que é 8/5, tipo de pagamento mantém, 2299. Novamente, como é que eu sei que TP-PGTO2 é 2299? Lá no meu layout tem escrito isso lá. Período de referência 5, mais um IDM-DEV 5 aqui. Então, se vocês forem observar, eu tenho para o meu 1210, falando que o meu 2299, eu teria que ter 2 IDM-DEVs, 1 e 5, porque eu tenho aqui 2 grupinhos de infopagamento vinculados ao 2299 do mês 5, porém, lá no meu 2299 do mês 5, eu só tenho um IDE-DMDEV, não tenho 2, eu deveria ter 2. Por que que eu posso ter tido essa diferenciação aqui entre os 2 XMLs? Eu posso ter feito alguma movimentação no meu envelope, né, na minha rescisão, incluindo dados em um novo período, e não ter feito uma nova geração do 2299. Então, o meu 2299 ficou desatualizado, já meu 1210 eu gerei novamente e ele está com todos os dados corretos. Ou, ao contrário, eu já tinha gerado ali meu 1210, mas eu tive que excluir alguma movimentação ali de um período de pagamento. E aí, meu 2299 só tem um período, mas meus 1210 continuam desatualizado, mostrando os 2 períodos. Ou ainda, para quem usa tomador de serviços configurado na folha de pagamento, é importante fazer a distribuição do CFIP. Então, se eu não fizer, o meu 1210 não vai olhar a distribuição, ele vai gerar todos os períodos. Mas, para minha rescisão e remuneração, é importante eu fazer a minha distribuição. Então, eu posso não ter feito a distribuição ali depois de uma movimentação e ter ficado desatualizado essa informação no meu XML aí de remuneração ou rescisão, tá? Então, aqui são algumas dicas para vocês avaliarem. A gente deixou uma documentação aqui da validação dos erros e de como alterar o período. Esse de validação de erros, ele traz um how-to, toda uma explicação também que vocês podem avaliar depois, né, para auxiliar vocês. E essa de alteração do período da folha do 1210, por que que a gente deixou esse documento aqui? Acontece de, em alguns clientes, fazerem a migração de software terceiros para o RM. E lá nesses software terceiros, também usando o período caixa, né? O código do período demonstrativo de pagamento dele era uma matrícula ou era algum tipo de letra, que no RM, por padrão, a gente usa números, né? A gente está dizendo aqui que, quando eu tenho caixa, o meu dado de 1200 e 1210 vão em períodos de apuração diferentes. Então, vamos supor que eu já mandei meu 1200 com toda a movimentação daquele funcionário, só que o meu IDE-DMDEV aqui era a letra A. Agora eu vim para o RM, e dentro do RM, o meu período de pagamento desse funcionário é 1. Eu lanço todas as verbas lá na minha competência no período 1. Quando eu for gerar meu 1210 no mês seguinte, né, no período de apuração seguinte, considerando a data de pagamento das minhas verbas, o meu IDE-DMDEV tem que estar igual. Então, para que a gente consiga fazer essa vinculação do IDE-DMDEV anterior, em caso de migração de software,
tem esse processozinho aqui, que é um de para, que a gente configura lá no parametrizador. Eu não vou entrar em detalhes desse exemplo, mas o documento é bem detalhadinho, dá para vocês acompanharem depois, caso necessário, tá? Seguindo aqui, vocês podem continuar mandando as dúvidas aí pelo Q&A, tá? Pelo QI. Falando agora do erro 989, esse erro, ele fala o quê? Que não foi possível retificar um evento, porque já existe um evento de pagamento associado. O evento de pagamento é quem? 1210. Já existe um evento de pagamento associado e que vai ser impactado por esse evento retificador. Ele dá aqui uma sugestão, né, que é ou retificar ou excluir o evento de pagamento que contenha esse demonstrativo associado e mandar de novo o meu evento de remuneração ou rescisão que eu estou tentando retificar. Principais causas. Eu estou mandando um evento de remuneração ou rescisão, como a gente comentou, sendo que já existe um 1210 ali aceito pelo RET, e aí eu estou mudando alguma informação que pode impactar aquele evento, tá? Que tipo de informação? Estou alterando uma verba, um valor líquido, uma natureza de rúbrica que vai impactar ali, às vezes, num cálculo lá para o governo. Então, ele mesmo já traz aqui no manual de orientações, né, um trecho que a gente printou aqui para vocês verem, ó, falando exatamente disso. A retificação ou exclusão de um 1210 somente é aceita se não houver um 1210 relacionado a qualquer demonstrativo desse evento. A gente deixou um documento aqui para vocês olharem também, mas vamos mostrar um exemplo aqui. Nesse exemplo, a gente tem 1200 e 1210, né? Meu 1200 é do período de apuração 5 de 2024, e eu tenho aqui um demonstrativo de pagamento 2 e um demonstrativo de pagamento 5. Já meu 1210, também do período de apuração 5, eu tenho aqui falando um grupinho de pagamento, né? Vinculado ao 1200 do mês 5, com IDE-DM DEV 2, porém, um grupinho de pagamento de 1200 de período de referência 4, com o IDE-DM DEV 5. O que isso significa? Que esse grupo de pagamento aqui, ó, não é referente a esse demonstrativo 5 do meu período de apuração 5. Ele é referente ao demonstrativo 5 do período de apuração 4, do meu 1200, que eu gerei lá no mês anterior, lá no mês 4 de 2024. Por que a gente trouxe esse exemplo aqui para vocês? Porque caso eu tenha que fazer uma retificação desse 1200 aqui, e aí meu 1210 já esteja aceita lá no governo, é preciso observar quais são os meus 1200 que estão vinculados ao meu 1210, que estão vinculados ao meu 1200. Neste exemplo que a gente trouxe, não bastaria excluir este meu 1210 aqui. Por quê? Ele tem vínculo, este 1210 tem vínculo com o meu 1200 devido ao período aqui demonstrativo de pagamento 2, mas o meu demonstrativo de pagamento 5 provavelmente foi lá no meu 1210 de período de apuração 6. Isso acontece muito para quem tem pagamento de adiantamento e lançamento de folha em caixa, né? Faz o adiantamento no mês e o caixa do mês, o pagamento normal no mês seguinte. Então, neste caso aqui, se o meu 1210 do mês 6 também já estivesse aceito pelo governo, eu teria que excluir os dois. 1210 do mês 5, excluir o 1210 do mês 6, retifico o meu 1200 e aí lanço os meus 1210 novamente, tá? Falando agora do erro 933, o que ele indica? Que o somatório dos proventos deve ser maior ou igual ao somatório dos descontos em determinado demonstrativo. Ou seja, ele não aceita ali um valor líquido negativo dentro do meu demonstrativo de pagamento. Geralmente, ele já indica aqui na mensagem, né, qual que é o meu demonstrativo que ele está validando. Por que isso acontece? Ou porque eu não fiz uma distribuição de CFIP, então meu XML está desatualizado, ou porque eu fiz o lançamento de líquido lá de líquido de rescisão dentro do meu XML, quando eu não deveria. Tem alguma verba lá que eu ajustei no meu envelope e no XML eu não atualizei o XML. Algum tipo de rúbrica incorreto no meu envelope, né, na minha ficha financeira, ele está como provento, mas lá no 1010 que eu mandei para o governo, ele está como um desconto. Então, a gente vai trazer um exemplo aqui também. Nesse exemplo aqui, a gente avaliou todos esses pontos. Olhei a minha distribuição do CFIP, estava tudo certinho, tudo feito.
Olhei meus tipos de verbas, todas estavam batendo com o que estava lá no meu 1010 que eu mandei lá para o meu governo. Olhei, conferi todos os tipos de rúbrica, o que era provento aqui, era provento lá, o que era desconto aqui, era desconto lá, estava tudo certinho. Mas nesse exemplo aqui, o que a gente identificou? Eu tinha a verba aqui, ó, 0150, que é um desconto do líquido de rescisão. E conforme essa documentação que a gente deixou aqui para vocês, essa verba não deveria constar no envelope. Eu devo informar ela lá nos eventos a desconsiderar para ela, né, não ser gerada aí no meu envelope e esse valor aqui não ficar negativo. Quando a gente fez esse processo, ele corrigiu e gerou XML normalmente, tá? Como a gente fez nos outros slides também, a gente deixou a documentação aqui para vocês acessarem e acompanharem aí depois. Eu vou passar agora a palavra para o Flávio, que está aqui com a gente, também é da equipe do RM, para ele falar um pouquinho sobre os outros erros aí com vocês, tá? Boa tarde a todos. Meu nome é Flávio, faço parte aqui da equipe de atendimento do RM Social e vou começar falando sobre o erro 681, também um dos erros muito comum no envio para o E-Social. O Joyce, passa, por favor. Então, o erro 681, ele ocorre em eventos de remuneração, né? 1200, 1202, 1207, 2299, 2399, e ele traz a seguinte mensagem: identificador inválido, ação sugerida. O identificador deve ser único dentro da competência e indicativo do tipo de guia para cada um dos recibos de pagamento de cada trabalhador. Esse identificador aqui, ele é o valor que vem dentro da IDE DMDev, né, que é a tag do meu demonstrativo de pagamento, que nada mais é que meu período lá do envelope. Então, quais que são as principais causas desse erro 681? Quando eu tenho funcionário múltiplos vínculos e eu faço pagamento da folha para ambos no mesmo período. Então, vamos supor, eu lanço a folha no período 2 para ambos os vínculos, né? E o E-Social não aceita. Tem aqui a validação, né? No canto inferior direito, validação deve ser o identificador único dentro do mesmo PERAPUR, período de apuração, para cada um dos demonstrativos do trabalhador. Então, na hora de gerar o XML lá do meu funcionário múltiplos vínculos, eu vou ter o IDEDMDEV com o mesmo valor, que seria 2, né? Seria duas vezes o 2 e o governo não aceita. Então, a gente. Passa, por favor, Joyce. Como que eu faço para me corrigir esse erro, né? Então, eu tenho a possibilidade de incluir um prefixo, né, na geração do XML, para que ocorra essa diferenciação de demonstrativo de pagamento lá no E-Social. Eu tenho a opção de fazer, de inclusão desse prefixo tanto na folha, né, quanto do gestão financeira, se for um autônomo que vem do fluxos. Então, aí tem a demonstração dos campos onde eu faço preenchimento. A recomendação é que você coloque esse prefixo de período sempre no vínculo mais novo, porque se você já tiver enviado o XML do vínculo anterior e na hora de gerar o XML 1210, ele vai gerar com prefixo, então você pode ter erro por conta disso. O ideal é você colocar o prefixo sempre no vínculo, somente no vínculo novo, para ocorrer essa diferenciação e não precisar retificar nenhuma informação. Um outro exemplo também muito comum é quando você tem um funcionário que vai ser demitido, que é demitido e depois é reativado, né? Uma nova contratação. Então, na hora, vamos supor, ele era um funcionário que era jovem aprendiz, né? E ele foi admitido como CLT mensalista. Então, quando eu enviei o 2299 dele, dentro do mês, eu paguei a rescisão no período 2 e a folha do vínculo CLT também foi no período 2. Então, aí a causa do erro 681 no 1200 é porque eu enviei um 2299, né, com o mesmo número de período. Aí, sendo necessário, eu incluir o prefixo de período para poder gerar o 1200 do vínculo mensalista dele. Aqui eu tenho um exemplo de como é gerado o 1200 quando eu faço essa parametrização com a inclusão do prefixo. Como eu incluí o F lá no cadastro do vínculo do 101, né, do CLT, ele gerou ali como um F, diferenciando do vínculo autônomo, né, que gerou com o período 1. E aí, dessa forma, não vai ocasionar o erro 681. Tem a documentação aqui no lado esquerdo, né, que a gente colocou na documentação para apoiar vocês.
Outro erro bastante comum que a gente tem aí é o erro 846, que também ocorre em eventos de remuneração, 1200, 2299, etc. O que fala para mim esse erro? O somatório de cada um dos descontos de contribuição previdenciária, CODINC CP 31, 32, 34, 35 e de IRRF, CODINC IRRF 31, 32, 34, não pode ser negativo, ou seja, os vencimentos não podem ser superiores aos descontos. Aí temos as principais causas aqui, que é a inconsistência apresentada quando somatório de descontos e bases dedutoras, que são tipos de rúbrica 2 e 4, cujo código de incidência de INSS ou IRRF mensal ou 13º é menor que o somatório dos proventos e bases, tipo de rúbrica 1 e 3. A gente precisa entender o que seriam nossos eventos aí que tem o CODINC CP 31, 32, 34, 35. O que são os meus eventos que tem código CP31? Que seriam os meus descontos. O meu INSS de folha, INSS de férias, INSS de diferença salarial. Tudo isso, de acordo com o código de cálculo, é gerado com a incidência 31, que é o meu valor descontado lá no governo. O 32 seria de 13º, né? O 34 e o 35 seria SESC e Senat. E o IR, eu tenho o 31, que é o meu IR de folha, o 32, que é meu IR de 13º, o 33 IR de férias e o 34 IR de PLR. Quando eu tenho, por exemplo, um evento de provento que eu possa ter, vamos colocar, por exemplo, o INSS, né? Eu posso ter um evento de restituição de INSS. E aí ele seria um vencimento e o meu desconto seria o meu desconto de INSS. Então, essa regra aí, eu não poderia ter a minha restituição com um valor maior do que o meu desconto de INSS. No próximo slide aí, a gente tem um exemplo com o imposto de renda e a restituição do imposto de renda. Então, eu tenho no meu envelope uma restituição no valor de R$ 72,90 e eu tenho um desconto de imposto de renda no valor de R$ 18,94. Tudo isso dentro do mesmo período. Tudo no período 3. Pelo meu valor de restituição estar maior do que o meu desconto de R, eu vou cair naquela validação que vai ocasionar o erro 846. O valor da minha restituição está maior, ou seja, o meu provento está maior do que o meu desconto, né? Relacionado aos eventos que tem o CODINC RF31. Então, eu não conseguiria enviar esse evento devido a esse motivo. Um outro exemplo muito comum que a gente tem também, quando é INSS, né? Eu tenho férias em um período e eu tenho folha em outro período. Então, paguei as férias do funcionário e lá na folha lançou restituição de INSS, né? Devido a alguma mudança de faixa de INSS. Então ficou separado nos períodos, né? O meu desconto de INSS no período das férias e a minha restituição de INSS na folha. Quando eu for enviar para o social, por estar em períodos diferentes, vai ocasionar o erro 846. Então, eu teria que ter a restituição e o desconto no mesmo período. É uma saída para correção do problema aí, é você lançar junto para ter o desconto e a restituição no mesmo período. E os valores também, né? O valor do desconto de INSS de férias tem que ser maior do que o provento, que é a restituição de INSS. E a gente deixou uma documentação aqui que tem essas orientações, né? Para correção do 846. Erro 1861. Esse erro, ele ocorre no evento 1210, tá? E ele fala que o CPF do dependente é inválido. Ação sugerida deve ser um CPF de dependente cadastrado no RET do E-Social ou no grupo de informações de dependente do próprio evento. A inconsistência é geralmente apresentada quando há informação de dependente informada em um ou mais grupos da lista abaixo, né, que é gerado no 1210, porém não consta o cadastro de dependente no ambiente do governo. Esse aqui são os grupos de informações que eu gero no 1210, tá? Que é o PEN-ALIM, pensão alimentícia, o InfoDepsal, plano de saúde, o DED-DEPEN, que é a dedução de rendimento tributável relativo a dependente, BENEF-PEN, que é a dedução suspensa por dependente beneficiário de pensão, InfoRendep, que é o reembolso do dependente de plano de saúde. Em versões antigas, né, antes do layout 1.2, a gente não gerava o registro do dependente no XML, caso lá no dependente, né, fosse só assistência médica e pensão, que eu marcasse nas incidências dele. Porque o governo não exigia essa informação, não usava para nada. Então, a gente só gerava o dependente quando era dependente de R.
Então, como que eu ajusto o meu funcionário, né, que está faltando o CPF de um dependente dele, né? Eu tenho a rotina aí, que é essa janelinha do lado direito no RM, que fica localizada em E-Social, outros processos, gerar gatilhos em lote, onde eu consigo gerar um 2205, né, com a data de alteração definida por mim ali, para conseguir atualizar o dependente lá no E-Social. Aí lembrando que o meu dependente, né, para gerar, eu tenho que ter uma das flags marcada, né, para ele gerar no XML. É, uma observação, a data de alteração do 2205, ela tem que ser anterior ao período de apuração do 1210 enviado, né? E a gente vai ter na próxima tela um exemplo, né, do 1210 com esse cenário. É, eu tenho dois dependentes, né, no meu 1210, que o CPF deles iniciam um com 27 e o outro com 08. Todos dois são dependente de plano de saúde ali no valor de 47,28. É, quando eu fui enviar o meu 2205 para correção do erro, gerou ambos os meus dependentes ali, né, com o CPF 2708, mas por que que ainda continuou o erro 1861 no meu 1210? Porque o meu período de apuração do 1210 é o mês 6, né, de 2024, mas a minha data de alteração do 2205 é 2 de julho, ou seja, tem uma ordem de cronológica no E-Social que faria com que o meu 1210 ainda no período de apuração do meu 1210 eu não tivesse aquele dependente cadastrado somente a partir de julho. Então aí na hora de na hora de executar a rotina para gerar o 2205 em lote, eu tenho que me atentar e colocar uma data anterior ao meu período de apuração ali, tá? Pode passar, por favor. Um outro erro muito comum que temos deixa eu responder a Cristiane de uma vez, visto que eu acabei de falar do 1861, quando ele deixa de ter incidência. Cristiane, vai depender se você trabalha com regime caixa ou não, porque é, se você trabalha com regime caixa, né, então o 1210 vai validar a folha do mês anterior, com regime caixa, né? Então, o seu 2205 tem que estar com a data do mês, com a data de quando ele deixou de ser do plano, né? Certo? Você gerou o 2205 com a data de quando ele deixou de ser plano de saúde. Na hora de enviar o 1210, você tem que observar a data do 2205, porque como é regime caixa, ele vai estar olhando o mês anterior, você tem que mandar a alteração do 2205 posterior para não impactar o 1210, né? Entendeu o que eu disse? Vamos supor, nós estamos agora no mês 7, fechamos agora, vai começar agora o fechamento do mês 7, né? E se o seu funcionário deixou de ter o plano agora, o 2205 tem que subir com a data de agora, porque o seu 1210 vai apurar o mês anterior ainda, que seria a folha de junho, né? Que é paga em julho, entendeu? O que fazer se tinha um plano de dependente de plano de saúde quando enviou o 1200, mas no mês seguinte ele deixou de ser dependente desse plano e aparece o erro enviar o 1210. Então, aí tem que ver qual que foi a data, Raine, que você enviou o 2205, né? Informando que ele não é mais dependente de plano de saúde. Com certeza, os dependentes precisam do CPF, Fernando. É uma tag obrigatória na hora de enviar o 2205 e o 1210. Enquanto o pessoal responde ali, vamos continuar aqui o próximo erro é o Enable to Connect to the Remote Server. Esse erro aqui é um erro muito comum na hora de integrar os eventos. Você consegue gerar eles no RM, mas você não consegue enviar. Ele tem a versão em português, em inglês, né? Em português é impossível conectar-se ao servidor remoto. As principais causas aí é quando ocorre uma falha de conexão entre o RM e o TAF TSS. Lembrando aí que caso sua integração seja middleware, também precisa do serviço do TAF do TSS para comunicar com o e-social. Então, esse erro é ocasionado devido a alguma instabilidade no serviço, tá? É, pode ocorrer tanto na hora de integrar eventos, na hora de atualizar status, na hora de
configurar certificado, tudo isso depende dos serviços, né, do TAF e do TSS. Então, como que eu faço a validação aqui para a correção desse erro? O primeiro ponto é, eu tenho que validar as minhas configurações como estão no RM e se está conforme o que está lá no TAF, né? Como é que eu vejo isso? No RM eu vou em configurações parametrizador e social integração com o TAF ou integração com o Middle, né? Se eu tiver o Middle ativado. Os dados que aparecem nessa tela, os dados seria o WebCF do TAF, né? E o TSS tem que estar condizente com o que aparece lá no TAF, lá no caminho atualizações, config staff diagnóstico. Tem que ser a informação exatamente igual. E aí eu consigo testar também para ver se meu serviço está operacional. Ali eu tenho os links ali, né? Que eu consigo testar o meu TAF e o TSS. A tela que mostra no lado direito aí é a demonstração de como o serviço está operacional, né? Quando o serviço está operacional, o de cima é o TAF, de baixo é o do TSS. O que a gente indica nesse caso desse erro é reiniciar o serviço, né? Do TAF e do TSS. Então, se o seu ambiente for local, o ideal é alinhar com o seu TI ou infraestrutura, né? Que ele provavelmente vai saber em qual servidor está o serviço do TAF e do TSS para reiniciar esses serviços. Caso o seu ambiente fique aqui no cloud com a TOTS, né? Você tem a opção de pelo tCloud reiniciar esses serviços, caso você tenha acesso ao tCloud, né? Caso o seu ambiente seja tCloud, ou abrir um ticket para o cloud solicitando a reinicialização. E aí, se o erro persistir, pode ser algum problema de produto mesmo, e a orientação é vocês abrirem um ticket para a gente, né, com todas essas evidências, para a gente poder fazer uma análise mais profunda, né, identificar o motivo do erro aí, tá bom? Aqui a gente vai falar de rescisão complementar e retificação, tá, gente? Então não existe a figura de rescisão complementar lá no E-Social. O E-Social não entende o que é um pagamento de rescisão complementar. Ele entende dois tipos de pagamento. Uma retificação de rescisão, né? Então, no caso, alguma verba que eu deixei de pagar na rescisão, eu posso fazer a retificação do meu 2299, né? E aí vai ter, né, os encargos em atraso da minha contribuição previdenciária. Ou eu tenho valores, né, que são devidos após o desligamento, que é o pagamento de uma convenção coletiva ou acordo coletivo, que eu informo no meu 1200 no grupo infoperante. Então, essas duas coisas são distintos que eu faço tudo por dentro da rescisão complementar no RM. Mas ali dentro, né, eu vou marcar que é retificar a rescisão, no caso de eu precisar retificar algum valor de informação, ou eu vou marcar lá que é uma verba devida após o desligamento e marcar que é um dissídio, né? E aí eu vou conseguir preencher com um acordo do tipo A ou C, né? Que é acordo coletivo ou convenção coletiva. Então eu tenho essas duas figuras para o E-Social. Aqui a gente tem um trecho do E-Social referente a comissões, tá? Que o governo mudou. O governo encaminhou essa pergunta e resposta em outubro de 2023, né? Que as comissões devem ser pagas até o 10º dia, até o 10º dia após o desligamento do trabalhador. Porém, né, se o caso o empregador entenda, né, de forma diversa, ele pode mandar essa comissão no 1200. Então você tem duas opções, né? O governo deixou em aberto. Se você deixou de mandar a comissão lá na rescisão do funcionário, ou você retifica, né, o 2299, ou você manda um 1200, né, informando que é uma verba de natureza salarial ou não salarial devida após o desligamento. Então, a gente tem esse tipo de acordo lá no cadastro da rescisão complementar, que é o tipo F, que aí eu poderia informar essa comissão lá dentro. E aí eu tenho aqui as documentações, né, para cada um desses processos, a gente tem a documentação de retificação de rescisão, de diferença salarial por dissídio no mês da rescisão, né, pode acontecer de sair um dissídio no mês que o funcionário foi demitido, informar verbas geradas por dissídio no E-Social e verbas de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento, que eu posso fazer aí o pagamento da comissão ou de PLR, por exemplo, também, que são verbas, né, devidas após o desligamento. Um erro muito comum que a gente tem quando a gente fala de lançamento de rescisão complementar é o funcionário chapa tal está demitido e possui eventos de remuneração que não se referem a pagamentos de dissídio, acordo coletivo e convenção coletiva. Esse erro aqui, ele é comum quando eu faço o lançamento de uma rescisão complementar, né, para o funcionário demitido, e nessa tela dos eventos adicionais, eu adicione um evento quando eu vou calcular dissídio para o meu funcionário. Então, vamos supor, eu vou calcular o dissídio e eu deixei de pagar uma hora extra lá e eu vou colocar ela aqui.
E isso não é o correto. Por quê? Porque o sistema, o RM, já vai automaticamente trazer o valor reajustado, né, dos meus eventos pagos na época. E esse evento que eu deixei de pagar na época, ele se enquadraria como uma retificação de rescisão, ele não se enquadraria na rescisão complementar. Então, o que o RM, o que a gente faz é gerar na Infoperapu os eventos que ficam nessa tela. Então, quando a orientação é quando você for fazer a rescisão complementar por dissídio nessa tela aqui, não preencha nenhuma informação para o XML gerar corretamente. E se for esse caso de pagar alguma coisa que ficou faltando, é a retificação de rescisão que tem que ser feita. Então, seria 2 vezes o lançamento da rescisão complementar. Agora eu vou chamar o meu colega, o Leonardo, que ele vai orientar quanto ao erro no TAF. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Leonardo. Eu atuo aqui na equipe do TAF segregado, né? Que é a atuação do RM ou DataSul, com a integração com o TAF. Eu vou estar falando um pouco aí sobre um erro aí que a gente acaba pegando bastante em integração do RM com o TAF, que é o erro de XML em desacordo. Esse erro, geralmente ele ocorre nos eventos de folha, né, 12.00 e 12.10, mas ele também pode acontecer com outros eventos também. Suas principais causas aí é quando por algum motivo você teve que enviar um S3000 aí para pro evento anterior que você já havia enviado ao governo. Quando você está tentando integrar um evento de inclusão onde já possui uma mesma inclusão dentro do TAF, que não foi excluída. E também uma outra possibilidade é quando você está enviando uma retificação, um evento de retificação, e no TAF não possui um evento de inclusão ali. Aí nós temos aí um exemplo de validação de quando é enviado um S3000 para o evento anterior. Então isso geralmente ocorre quando por algum motivo o TAF ele não inativou o registro o registro anterior, né, que foi enviado ao governo. Então aí você tenta integrar o novo registro para enviar ao governo, só que ele acusa que o registro anterior ainda está ativo. Então nesse caso aí, vocês podem executar esse processo que é o ajuste de status de exclusão, que ele vai checar todos os eventos 3000 dentro do TAF e vai validar se por algum motivo teve algum que não inativou o registro, ele vai fazer essa validação e vai corrigir. Aí você consegue integrar o seu novo registro corretamente ao TAF. Aí temos também um exemplo de quando você está enviando o evento de inclusão, mas já existe o evento de inclusão dentro do TAF protocolado. Isso geralmente ocorre quando você tenta integrar 2 vezes o registro com o TAF. Então, a primeira tentativa que você integrou, ele já aceitou e já foi enviado ao governo. Então, fica essa divergência entre o RM e o TAF. Então, o que você tem que fazer? Você tem que acessar o TAF na rotina do evento, né, que está acontecendo esse erro de integração, e validar se de fato tem lá o registro enviado para o governo, né, e com o protocolo. Se por acaso você localizar o evento lá, que de fato você integrou, protocolado e enviado ao governo, aí você pode executar lá o procedimento de limpeza de inconsistência no TAF, que aí ele vai fazer o ajuste, né, entre o registro que você está tentando integrar e o registro que existe no TAF e que foi enviado ao governo corretamente com o protocolo. Aí a gente disponibilizou também a documentação, né, de como realizar o procedimento. Pode passar, por favor. E por último, a gente tem o erro de quando você está enviando uma retificação, né, só que não existe o evento de inclusão dentro do TAF. Aí você consegue identificar através do XML do RM ali na chave indRetif. Quando ele está igual a 2, quer dizer que é um evento de retificação. Quando ele está igual a 1, é um evento de inclusão. Então, nesse caso, o que você tem que fazer? Você acessa o TAF na rotina do evento aí que está acontecendo esse erro, aí valida se de fato tem o registro de inclusão lá e enviado ao governo. Você valida se ele está protocolado certinho. Aí, se não tiver, aí você tem que fazer o ajuste no RM para gerar ele como inclusão. Aí nós deixamos aí também disponibilizado
uma documentação que trata sobre esse erro e tem os cenários aí que eu comentei agora aí na apresentação. Obrigada, Flávio. Obrigada, Leonardo. Fernanda, você questionou aí, né, sobre o processo de rescisão complementar, no caso de um desligamento que ocorreu no mês 3 e um dissídio que ocorreu ali no mês 8. O que a gente quis apresentar aqui relacionado à diferença de uma rescisão, né, uma rescisão complementar para uma retificação? O governo, ele te indica que não existe o conceito de rescisão complementar. Eu vou complementar uma rescisão. Ele te indica que o quê? Ou você, se você fez um erro, né, deixou de pagar algo, faltou algum pagamento, você retifica a sua rescisão, ou se é uma verba devida após o desligamento, um dissídio, igual o caso que você está trazendo, uma PLR, né, que não tinha como estar por ano ali no momento da rescisão, você vai mandar um 1200 preenchendo o grupo infoperante, que significa informações de períodos anteriores. No caso do seu exemplo aqui, né, um desligamento que ocorreu no mês 3 e o dissídio será no mês 8, dentro do RM, esse processo de lançamento do 1200 com o grupo infoperante preenchido, ele fica dentro do menu, né, da etapa ali de rescisão complementar. Mas como é que vai diferenciar isso, a rescisão complementar e a retificação que também está dentro desse menu? Lá dentro do processo, quando você abrir a rescisão complementar, você vai observar que à direita vai ter um botãozinho, eu não tenho um print aqui para te mostrar, mas se você tiver com a tela aberta sua aí, à direita ele tem um botãozinho de retificar, né, de retificação, que você pode selecioná-lo, ou à esquerda, bem acima ali da tela da rescisão complementar, você tem o botãozinho de dissídio sim ou não. No seu caso de um dissídio, você vai marcar que é um dissídio sim, preencher os demais campos, né, seleção de funcionários, enfim, e vai avançar o processo para ele gerar o S1200 com o infoperante preenchido. O que o Flávio destacou aqui para a gente? Que quando você avança a tela do processo de rescisão complementar em caso de dissídio, não é devido o preenchimento de eventos adicionais. Por quê? Se eu estou fazendo um dissídio, eu vou corrigir os valores, né? Vou atualizar os valores que foram pagos na rescisão. Então, eu não posso acrescentar valores à rescisão. Né? Se eu deixei de pagar uma hora extra, então, na hora que eu for pagar o dissídio, eu vou pagar a hora extra junto. Não é isso, são processos diferentes. A hora extra que você deixou de pagar, você precisa retificar, seu 2299, por exemplo, e o dissídio, sim, você vai executar o processo normal de dissídio sim, para ele gerar o 1200 e recalcular ali todos os processos, né, atualizar os pagamentos e lançar essa atualização do dissídio num 1200 no grupo infoperante. Consegui te explicar? Se ainda tiver alguma dúvida, você pode mandar aí para a gente, que a gente volta aqui nessa orientação, tá? Enquanto isso, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês os nossos canais de comunicação. Muitas pessoas perguntaram aí sobre a gravação da agenda, né? O evento ele está sendo sim gravado. A gente vai disponibilizar tanto esse PDF, que tem todos os hiperlinks para vocês acessarem, quanto a gravação do evento. Eu vou mostrar aqui os nossos canais de comunicação, inclusive essa tela onde o material será compartilhado, tá? Eu vou começar mostrando aqui para vocês o QR Code da nossa comunidade no WhatsApp. Não sei se todo mundo que está aqui sabe, mas a TOTUS, ela tem, não tem muito tempo, né, mas que a gente criou aí comunidades no WhatsApp para poder encaminhar comunicações para vocês. Então, eventos futuros, notificações mais urgentes, a gente filtra bem o que a gente vai mandar lá, não precisa ficar preocupado, não vai virar nenhum spam, tá, gente? São informações realmente importantes aí para vocês. A gente tem uma news que a gente compartilha todo mês também, com os comunicados mais importantes. Então, vocês podem ler aqui esse QR Code, ou se vocês quiserem acessar aí de outras comunidades, esse é específico da comunidade de RH do RM. Mas se vocês quiserem acessar outras comunidades, quando vocês acessarem o material, vocês podem clicar aqui nessa fotinha aqui do WhatsApp, que vai direcionar vocês para uma notícia nossa sobre o WhatsApp, onde tem os QR Codes de todas as comunidades que a gente tem, de back-office, do DataSul, do Proteus, de manufatura, CIP, educacional, enfim. Tem todas essas comunidades aí para vocês seguirem, tá? A gente também tem aqui o TOTUS RH Informa. O TOTUS Informa é um blog da TOTUS,
onde ele tem aí informações, né, diversas aí sobre os nossos atendimentos. Ele é um blog que ele é atualizado tanto pela equipe de atendimento quanto pela equipe de desenvolvimento, então tem informações aí de várias áreas. Aqui tem as categorias para vocês poderem acompanhar, né? Essa que eu estou aqui, específico de RH, a gente libera aí os eventos do próximo mês, notícias de notas técnicas, enfim, tudo que envolve, nesse caso aqui, o RH. E vocês conseguem também fazer a inscrição de vocês aqui embaixo, para vocês receberem esses comunicados através do e-mail. Então, às vezes facilita, né? Esquece ali de conseguir, não consegue acompanhar a página ali no dia a dia. Fazendo a inscrição, vocês conseguem receber esses comunicados por e-mail. Eu aconselho que, ao selecionar aqui esses parâmetros, vocês selecionem pelo menos suporte RH, legislação, inovação e RM. Mas se quiser selecionar todos, também não tem problema, tá? Mas pelo menos esses 4 aí, para não ficar nada, informação nenhuma aí para trás, tá? Além do TOTUS Informe da nossa comunidade no WhatsApp, a gente tem também o Guia de Relacionamento TOTUS, para quem já tem acesso aí ao Guia de Relacionamento TOTUS, né? Aqui no meio dele tem o Guia de Relacionamento Específico. Esse guia de relacionamento específico é onde vai direcionar vocês para as páginas de onde os nossos materiais se encontram, tá? Na abinha de eventos do guia de relacionamento específico, tem aqui a orientação, né? Sugerindo que vocês se inscrevam aí nos eventos lá do TOTUS Informa, e as páginas onde os materiais estão disponibilizados. Eu vou acessar aqui a do RM, né? Que é a que a gente está tratando agora, mas tem aqui a das outras linhas de produto também, tá? Quando vocês acessarem aqui a página, né, ele tem aqui de recursos humanos, back-office, enfim, todos aqui da linha RM, tanto o material PDF quanto o vídeo. O PDF dessa apresentação específica que a gente está falando agora, eu vou compartilhar com vocês entre hoje e amanhã lá na página, mas a gravação do evento, a gente precisa passar por um processo interno aqui para divulgação lá dentro do YouTube. Então, pode demorar alguns dias até que a gente consiga subir lá, tá? Mas podem acompanhar lá a página, que a gente faz a atualização tanto do material quanto da gravação do evento, tá bom? Podem continuar mandando suas dúvidas aí através do QIA, que a gente vai acompanhando aqui, e sendo necessário, a gente volta a abrir o microfone para esclarecer as dúvidas, tá bom? Cristiane perguntou aí sobre a nota técnica 4. A gente vai ter um evento específico sobre nota técnica 3 de 2024 e 4 de 2024, na sexta-feira, dia 2 de agosto. Então, você pode vir aqui, lá no nosso TOTUS Informa, ó. Eu vou mandar o link para vocês do TOTUS Informa aqui no chat, acessar essa primeira notícia aqui dos eventos de agosto, e aqui na Notícias do RM, fazer a inscrição aqui para o nosso Suporte Responde, que aí a gente vai trazer todas as informações referentes à nota técnica, tá? Tem sim versão específica para a nota técnica, foi disponibilizado todos os ajustes, né? Então, tem uma atualização para ser feita, e aí a gente vai trazer todos os dados, tanto da nota técnica 3 quanto 4, no dia 2/8, vocês podem fazer a inscrição aqui para acompanhar e não perder nenhuma notícia, tá? Eu vou mandar aí para vocês no chat, tanto a página aqui do TOTUS Informa, quanto a página do Guia de Relacionamento Específico, tá bom? Ô, Joyce, só responder a pergunta da Fernanda aqui, né? Quando é recomendado ela excluir ou retificar os eventos. Para não correr o risco de perder nenhum prazo, a recomendação é sempre que você retifique os eventos 2299, ou 1200, ou 2399, enfim. E o evento que você vai excluir vai ser o 1210, né? Então, sempre que você precisar de alterar alguma informação nos eventos de remuneração, você vai ter que excluir o 1210. Então, o 1210 é um que você vai excluir, né, com o envio do S3000. O 2299 e o 1210 é recomendado sempre você fazer a retificação. Inclusive também para não perder muito tempo, né? Porque você teria 2 trabalhos se você tivesse que excluir um desses eventos, que você tem que mandar primeiro 3.000 para excluir, depois mandar um novo de inclusão. Então, a retificação já te economiza esse tempo aí, né? Que você só envia um novo evento direto, que ele vai sobrepor o que está lá no E-Social. Além de ser mais rápido, você não tem chance de perder nenhum prazo, entendeu? Deixa eu só aproveitar e complementar também a resposta da Cristiane, que ela questionou que se a partir de 1/8 já tem que mandar os eventos nesse layout.
A partir de 1/8, Cristiane, é que passa a valer a nota técnica 4 de 2024. Então, todas as alterações feitas a partir de 1/4 é que precisam contemplar nota técnica. Como as alterações são referentes à nomenclatura e geralmente eventos de periódicos, né? Esses eventos vinculados aos periódicos são aqueles que você vai mandar lá em setembro. Então, só se tiver alguma alteração relacionada à natureza de rúbrica que você precisa enviar, algo nesse sentido que não seja periódico, aí sim já tem que estar dentro da nota técnica. Mas as alterações, se você der uma olhada lá na nota técnica, as alterações são mais de nomenclatura, algumas regras mais específicas de processo trabalhista, mudou algumas regrinhas. Aí sim, no caso de processo trabalhista, por exemplo, né, que é não periódico, se você for mandar algum ali vinculado ao mês de agosto, já tem que estar referenciado a nota técnica, mas se for algum evento periódico, só a partir de setembro, tá? Respondendo a Fernanda aqui, né, eventos periódicos recomendo excluir e quando não periódico recomenda retificar. Não exatamente, né? Na verdade a recomendação aqui foi visando os eventos periódicos e o 2299, né, que são os eventos de remuneração. Então, a retificação que eu recomendei é para esses eventos específicos, né, 2299 e 1200, para você não perder prazo. Quando é não periódico, a retificação de não periódicos, você fala retificar afastamento, retificar alguma alteração contratual. A retificação é só se você enviou alguma coisa incorreta, entendeu? Não faz muita diferença aí nesse caso, não, para não periódico. Esses eventos que eu falei, 2230, 2206, fica a seu critério, né? Lembrando que a retificação sempre vai te economizar o tempo, né, de não excluir e mandar o evento de novo. E você pode perder prazo de evento. Se for um 2230, por exemplo, o ideal é que você retifique, né? E não exclua e manda um novo. O ideal é você retificar mesmo para não perder prazo. Entendeu? Enquanto isso, pessoal, eu vou encaminhar para vocês aqui no chat a nossa pesquisa de satisfação sobre esse evento. Então, se vocês puderem responder, por favor, né? Colocando aí para a gente o que vocês acharam do evento, se faltou alguma informação, isso aí ajuda muito a gente melhorar o evento cada vez mais. Esse evento aqui é para vocês, né? Para a gente ajudar o dia a dia de vocês, tentar melhorar aí o dia a dia de vocês, fazer com que vocês consigam identificar essas situações aí por conta própria, né? Agilizando mesmo o dia a dia de vocês. Então, é muito importante que vocês respondam também a nossa pesquisa de satisfação, tá bom? Vou mandar aqui no chat para vocês. Fernanda, múltiplos vínculos, a gente tem muito erro que a gente comentou aqui. Deixa eu pegar o slide aqui novamente para te mostrar. Peraí, só um minutinho. Quando tem múltiplos vínculos, a gente tem muito esse erro aqui 681. Por quê? Porque geralmente o pagamento de múltiplos vínculos a gente faz ali no mesmo período, né? E o múltiplo vínculo, a gente faz o lançamento da remuneração dele num único evento 1200. Então, o que acontece muito? Eu tenho um múltiplo vínculo, um funcionário cadastrado em uma coligada, por exemplo, numa coligada não, desculpa, numa filial, com pagamento ali no período 1, e eu tenho esse funcionário com outro vínculo cadastrado em outra filial que também tem o pagamento ali no período 1, ou ele é um autônomo lá no financeiro que eu também faço o lançamento de nota para ele com pagamento no período 1. E aí, quando eu agrupo essa informação no 1200, o que acontece? Eu tenho dois pagamentos de duas matrículas diferentes, duas categorias diferentes, usando o mesmo identificador de pagamento, o mesmo DEDM-DEV. Então, o governo, ele já traz aqui, conforme tem esse printzinho de regra, ó, que eu não posso ter dois identificadores com o mesmo código, né, o mesmo registro. E aí, o que a gente fez para sanar esse problema? A gente criou esse prefixo de período para que eu informe ele em um dos meus vínculos e ele passe a diferenciar na geração do meu XML. Isso acontece muito para quem usa múltiplo vínculo, né? Porque o pagamento é feito dentro do mesmo período. A gente trouxe aqui um exemplo, né, de um pagamento de um funcionário normal, categoria 101, e um autônomo. Então, neste caso aqui, a gente vinculou o prefixo no funcionário normal para não dar essa duplicidade de registro. É uma das coisas que mais acontece aqui vinculado ao múltiplo vínculo, tá? Aqui tem a documentação explicando direitinho como é que faz, e aí você pode acessar depois para você dar mais uma olhada, tá bom?
Raine perguntou aqui sobre questão de valor de INSS para quem é CLT e autônomo no financeiro. Não sei se eu falei seu nome certo, tá? Se eu não falei, me desculpa. O que que acontece? A questão do prefixo é para quando eu tenho pagamentos com o mesmo período em mais de um vínculo, tá? Independente se é o valor de INSS ou se é algum outro pagamento. Este prefixo eu sempre vou utilizar quando eu tiver pagamentos em mesmo período para mais de um vínculo do funcionário. Como eu agrupo tudo no pagamento do 1200, eu não posso ter dois identificadores, dois IDE-DMDEVs dentro do mesmo período de apuração iguais, para vínculos diferentes ali, ou mesmo para o mesmo vínculo, né? E aí eu preciso usar esse prefixo para diferenciar um do outro. O que que a gente aconselha? Quando a gente tem, por exemplo, é um vínculo novo, eu desliguei um funcionário e estou admitindo ele como uma nova matrícula, um novo vínculo, que também vai gerar informação ali dentro do mesmo período, né? Para duas categorias. A gente sempre indica que seja feito esse vínculo do prefixo no novo funcionário, naquele funcionário que eu estou admitindo, ou naquele autônomo que eu estou cadastrando agora, né? Que eu vou ter um novo pagamento. Por quê? Porque principalmente quem usa caixa, ele vai fazer aquela vinculação do IDE-DMDEV entre o 1200 e o 1210. Então, se eu já lancei um 1200 para ele, incluo o prefixo de período, na hora de eu gerar meu 1210, meu prefixo vai estar diferente do 1200 que eu já encaminhei. Então, a gente sempre orienta que seja feita a vinculação de prefixo, quando tiver nesse cenário, essa necessidade de informar o prefixo, no novo vínculo, tá? Flávio, se quiser complementar alguma informação aí também, que eu Ô, tenha Joyce, esquecido. deixa eu só complementar aqui, porque se eu entendi direito, ele está com problema de valores do INSS desses múltiplos vínculos, né? Está diferente o valor lá do governo e o RM, o Raine. Se for isso que eu entendi, a orientação aí do prefixo não vai resolver seu problema, tá? O ideal seria você abrir um chamado com a gente, né? Demonstrando lá os valores, se eu entendi certo, né? Se está com diferença no seu INSS, o ideal é você abrir um chamado, né? Com as evidências, com XML, com envelope, para a gente poder analisar o problema no INSS. Que a princípio o prefixo aí não iria interferir nos valores de INSS, entendeu? É só devido àquele erro, né, de enviar a remuneração de ambos os vínculos no mesmo demonstrativo de pagamento. Obrigada, Flávio. Cristiane, eu acredito que isso aí seja por conta dos eventos novos de INSS de férias lá do parametrizador, tá? Eu entendo que a validação não deveria demonstrar divergência para você nesses eventos, né? Sendo que realmente não existe a diferença, né, entre o XML e o envelope por conta desses dois eventos. Aí seria o ideal você abrir um chamado com a gente, né? Aí você coloca as evidências para a gente poder tratar se for um erro no produto mesmo, entendeu? Clóvis, exatamente. Para apurar o FGTS referente ao dissídio, vai subir no seu 1200 e vai aparecer lá no FGTS digital os valores, né, a recolher dele, desse dissídio, devido a esse 1200 que você enviou, que leva essa tag, né, a infoperante, informações de períodos anteriores. É isso mesmo. O Clóvis, lá na página, né, onde a gente disponibiliza também o material e os vídeos dos eventos, tem aqui uma gravação de webinar sobre o FGTS digital, específica sobre o FGTS digital, se for do seu interesse aí depois assistir, tá? Tanto a gravação aqui do vídeo quanto o material, e também um específico sobre o lançamento financeiro do FGTS digital. Tem esses dois materiais aqui que pode ser que te ajude aí também no dia a dia relacionado ao FGTS digital, tá bom? Clóvis, sim, o prazo de recolhimento é o mesmo do FGTS mensal, até porque o 1200 apura o FGTS mensal. É o mesmo prazo de recolhimento. Rainer, o seu cenário aí realmente seria o ideal abrir um chamado para a gente avaliar o problema no INSS, tá? Para ver se estão lançados os códigos de cálculo correto no envelope. Abre um chamado com a gente e manda essas evidências para a gente poder analisar. Pessoal, vamos aguardar aí mais uns 10 minutinhos, né? Podem continuar encaminhando aí as dúvidas pelo QIA, tá bom? O Arthur questionou aqui sobre as novas
notas técnicas, né? Foram disponibilizadas, Arthur, duas notas técnicas, a nota técnica 3, que fala específico sobre o evento S2221, que é de exame toxicológico, e a nota técnica 4, ela trouxe algumas alterações ali em eventos natureza de rúbrica, processo trabalhista, e aí a gente está preparando um webinar, né, um suporte responde, para o dia 2 de agosto, às 15 horas. Eu vou mandar o link aqui para você para a inscrição, que aí a gente vai fazer toda a explicação das alterações, o que tem de novidade, vai ficar mais fácil aí para você acompanhar, tá? Vou mandar o link aqui para você, mas caso alguém queira acompanhar também, tá lá no nosso blog, no nosso TOTUS RH Informa, na primeira notícia lá sobre os eventos de agosto, tá? Arthur, 2306, né? Você perguntou aí das notas técnicas 3 e 4. 2306 não tem atualização das notas técnicas, porque a versão já está expirada, tá? Então, foi liberada da 2310 para cima. 2310, 2402, 2406 e superiores, tá bom? Pessoal, temos mais 3 minutinhos de agenda, então, caso alguém ainda tenha alguma dúvida, manda aí para a gente no QIA, que a gente ainda consegue responder. Vou reforçar aqui novamente, né, o pedido para que vocês respondam a nossa pesquisa de satisfação. Eu encaminhei o formulário aqui no chat para vocês. Muito importante que vocês respondam lá para a gente melhorar aqui os nossos eventos, tá? E mandei também aí o link do TOTUS Informa e o guia de relacionamento específico, onde lá na abinha Eventos consta o link aí das páginas das linhas de produto, onde a gente disponibiliza o material, né, dessa apresentação webinar e a gravação do vídeo também. Como eu comentei, né, a gravação do vídeo ela precisa passar por um processo interno para publicação, pode demorar alguns dias, mas o material, o PDF aqui dessa apresentação, a gente disponibiliza entre hoje e amanhã, tá? Aproveitando aqui esses minutinhos também, gente, enquanto a gente aguarda aí novas dúvidas, reforçar que lá no TOTUS Informa, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, na nossa página do TOTUS Informa, no blog aqui, lá do RH Informa, né? Essa primeira notícia aqui, eventos das linhas RM, DataSul Proteus, de agosto. Clicando aqui em ir para notícias RM, o nosso primeiro evento aqui é o Suporte Responde, que vai acontecer no dia 2, então a gente vai trazer tanto, né, a apresentação aí das notas técnicas 3 e 4, e no dia 9 tem uma sala tira dúvidas. Mas, Joyce, qual que é a diferença, né? Parece que é a mesma coisa. O Suporte Responde é aquele evento que a gente apresenta o material para vocês, mostra quais foram as mudanças, mostra exemplos, né? A gente traz aqui todas as orientações e abre aqui para dúvidas ao final aí, né? Caso vocês tenham. A sala tira dúvidas, a gente faz geralmente aí posterior a um Suporte Responde, que é aquele momento que a gente entra para tirar dúvidas de vocês. Então, a gente entra na sala e aguarda aí que vocês encaminhem as dúvidas. Provavelmente, até lá, vocês já devem ter tido mais contato aí com a nota técnica. Então, se tiverem alguma dúvida, assistir o webinar, mas ainda, né, depois que vocês foram fazer ali a apresentação, foram mexer mesmo no documento, surgiu alguma dúvida, não ficou claro, vocês podem entrar nesse evento aí do dia 9, que a gente vai estar lá também para poder esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? Então, acessando aqui o TOTUS Informa, é só se inscrever aí no evento. E na comunidade do WhatsApp, a gente manda também lá um lembrete para vocês, para poderem participar desse evento aqui do dia 2. Bom, pessoal, deu aqui o horário da nossa agenda. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. É sempre importante que vocês participem aqui com a gente dos nossos eventos, que vocês façam perguntas, né, que vocês acompanhem aqui os nossos webinars. A gente faz aí com muito carinho para poder auxiliar vocês aí no dia a dia. Então, muito obrigado a todos, né? Desejo que essa apresentação que a gente fez consiga auxiliar vocês. Aguardo vocês para os nossos próximos eventos, tá? Flávio, Leonardo, se vocês quiserem se despedir também, podem ficar à vontade. Obrigado a todo mundo, obrigado pela atenção de todo mundo, pelas perguntas também, pelo comparecimento de todo mundo. Bom, obrigado aí a todos que compareceram e participaram, né? E fico aguardando aí para a próxima, né? Boa tarde. Excelente, pessoal. Muito obrigada, gente. Até a próxima.